Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, muito bom dia. Tudo bom com vocês? Bom dia, bom dia. Bom dia, professor, tudo bem? Tudo e vocês aí? Bem também, na medida do possível. Hum. Legal aquele papo, aquele dia, né? Pimenta gosta de falar, hein? Sim, as histórias dele foram longas, Pimenta já mas trabalhou foram bastante, legais. né? Foram Trabalhei legais. bastante já com o Pimenta. Ele manja bastante coisa. Escolher filtro aqui. Bom, vai essa da Serra da Capivara aí, tá bom pra vocês aí? Atrapalha muito isso aí, não? Eu não Eu sei tenho a como. inveja, eu queria colocar no meu também, mas não dá. Consegue pôr fundos aí? Você coloca ali fundos, Não, eu sei, mas não fica nítido. não fica? Ah, por causa do meu armário também atrapalha. Tem que ser fundo branco esses negócios. Mas o meu Ah, tem um armário aqui também, ó. E aí tem ué. um negócio embaixo, quando você coloca, tem uma tela verde ou não tem uma tela verde. E aí ele, agora sim, que eu inverto o lado, aí eu sei que lado que eu tô, ó. Agora sim. Aí tem um negócio que você põe aqui, ó, tem uma tela verde, não tem uma tela verde, ele fica ruim, tá vendo? Minha cara fica falhando. Aí eu tiro, ele volta. E tem um armário ali, você viu? Ó. É verdade. Onde que você colocou, professor? Só por curiosidade. Aqui no Zoom mesmo, cara. Você vai aí no vídeo, aí você tem lá escolher filtro de vídeo, escolher plano de fundo e tal. Eu tenho dois computadores, né? Eu tenho um Mac e um Windows aí. No Windows é mais complicado, porque a câmera não é tão boa. E desse do Mac que eu tô agora aqui, a câmera é bem melhor. Então acho que a qualidade ele pega melhor o fundo. No outro falhava quando eu dava aula para vocês. Aqui a qualidade da cara, de tudo, é melhor. Ó. Ele falha no começo, mas depois pega a mão, tá vendo? Você fica muito perto assim, aí pega. Aí tem uma distânciazinha que fica ruim, aí você tem que ficar uma outra distância. Ah, eu acabei de ver aqui, professor. Fala que meu computador não tem os requisitos para fazer isso sem um fundo verde. Ah, que triste. É, eu tô aí nessa aí porque teve que dar um monte de aula, gravar vídeo e tal. Putz, eu comprei um pano aí, né, também para ajudar. Mas hoje eu tô sem. Bom, bom dia a todos, bom dia a todas, senhoras e senhores. Vamos lá compartilhar a tela. Seguinte, vamos dar início então à aula de hoje. Tá todo mundo aí? Não sei se tá todo mundo preparado. Pegando o caderninho aí, gente. Assunto da maior recorrência de vestibular. Cai vagas de qualquer jeito, certo? Então, para todo mundo aí começar. Opa, volta. Todo mundo começar a prestar atenção, porque tudo aquilo que eu falei nas aulas passadas. Deixa eu ver aqui se eu consigo melhorar isso aqui. Ah, tem que pegar aqui embaixo. Isso, aí aparece vocês. Bom, se tiver dúvida, alguma coisa, para mim não está aparecendo bate-papo. Vamos ver se eu consigo. Aí ele aparece, mas ele fica no meio do negócio. E mais uma vez, hein, já vou avisando. Começamos aí então mais uma apostila. Para quem quiser ver, a aula 4, vou até compartilhar a apostila 4 no fundo. A gente já está encerrando. Essa seria a apostila 4. Acho que vocês abrem aí a apostila e o caderno. Crise do neoliberalismo no Brasil, o Brasil da crise da, opa, deixa eu tirar. O Brasil da crise de 29, a revolução de 1930, aí começa a era Vargas, início do governo provisório, centralização do poder, movimento constitucionalista de 32 aqui em São Paulo, a revolução chamada Revolução de 32, para quem é de São Paulo, vestibulares específicos de São Paulo, alguns vestibulares, cada um tem a sua ideia e a sua visão sobre
esse momento e a gente precisa dar uma olhada. Cai o vestibular? Cai. Era Vargas e a gente precisa conversar bastante sobre tudo isso. Mas antes de começar, eu vou voltar um pouco mais no tempo, na aula passada. Tudo bem, turminha? Então, eu estou aqui, está todo mundo aí. Qualquer dúvida, qualquer levantamento, qualquer coisinha que vocês queiram, vocês vêm falar comigo, me chama aí, etc e tal, tá bom? Então, eu vou falar do que significa essa tal Era Vargas. Então, coloca no caderno, a Era Vargas. Poxa, professor, mas você vai voltar no tempo? Vou. Então, se eu fosse aí, né, começar meu caderninho no Word com vocês, colocaria lá. Então, né, eu vou entregar o material mais para frente, porque a Era Vargas é comprida. Então, colocaria lá, Era Vargas. O que significa chamar de Era Vargas? Bom, eu estou aí aqui sem a linha do tempo para a gente rabiscar na lousa. Mas a gente viu que instalamos a República lá em 1889, né, 15 de novembro, com a proclamação da República, foi um golpe, etc. e tal. A gente viu, então, o início daquilo que a gente chamou de República da Espada. Não foi isso? Desde o 15 de novembro de 89, então, 1889, e vai aí no primeiro governo só, certo? O primeiro mandato de Deodoro, que não se encerra, e aí veio o seu vice, Floriano Peixoto. Então, pouquíssimo tempo, né? Não dá 4 anos de governo aí, certo? Nenhum dos dois completa os 4 anos, isso que eu quero dizer. Então, já aí ainda no final do século, 1889, foi em 4 anos, 1893. Então, aí começa uma divisão, certo? Eu não vou pôr uma data específica porque não precisa. Porque assim, a montagem do que a gente precisa existe uma república chamada República Oligárquica, certo? E essa república oligárquica vem aí de, sei lá, vamos por 1904 até 1930. Meu foco aqui cai em 1930 no que a gente chama de a revolução, então começa a revolução de 1930. Ela tem início aqui na Revolução de 1930. Olha só, todo esse período anterior, configurado aí por República da Espada e República Oligárquica, é chamada de República Velha, certo? Depois eu mando bonitinho para vocês, faço aqui a chavezinha para vocês. Então, todo esse período anterior aqui chama-se República Velha. Essa velha república, a república oligárquica, essa da República da Espada e República Oligárquica, se encerra com o período varguista. Então, ou seja, o que a gente vai estudar daqui para frente são novidades, né? E eu vou começar a trazer questões, primeiro, para desmontar a República Oligárquica, e segundo, para colocar novidades, porque por isso que a gente vai chamar de uma nova era, que é a Era Vargas. Professor, qual é a característica da Era Vargas? Ele tem ainda aspectos oligárquicos? Tem aspectos oligárquicos. Professor, tem rompimentos com os aspectos oligárquicos? Também tem rompimentos com os aspectos oligárquicos. Eu brinco em sala de aula, todo ano eu falo para todo mundo, gente, professor, mas o Getúlio, ele foi a favor do povo, ele é populista. Sim, ele foi também, ele tem aspecto populista. Então a gente vai falar de populismo. É uma palavra que está em todo mundo falando aí nos jornais, do governo atual. Professor, ele foi desenvolvimentista? Foi desenvolvimentista a favor da burguesia industrial, também. Pô, mas ele é a favor do patrão e do trabalhador? Ele também foi a favor da reforma na educação? Também. Ele também trouxe as mulheres para trabalhar? Também. Mas ele também teve aspectos fascistas? Também. Pô, professor, como é que pode ser, né? De um lado, né, fascista, de outro lado com o povo? Professor, mas ele também tinha aspectos aí com o nazismo alemão? Também tinha. Professor, mas ele entra na guerra a favor do fascismo e do nazismo? Não, ele entra na guerra mandando um corpo expedicionário contra os nazifascistas, certo? Na Segunda Guerra Mundial, então, que vai ser vivido aí pelo Getúlio Vargas. O Getúlio Vargas, então, ele é populista, tem uma espécie de implantação do início de um cheirinho de república no Brasil, democrático? Tem. Mas e aí, professor, em 37 ele não instala um chamado Estado Novo? Em 1937, que é uma ditadura? Também tem uma ditadura, portanto. E aí, quando acaba a ditadura, professor? Acaba a guerra, acaba a ditadura. O Vargas sai do poder, ele pede para sair. Mas, porra, professor, o cara foi eleito? Não, também não foi eleito. Ele não ganhou a eleição. Então, por isso chama-se uma revolução. Ele perde a eleição e a aliança formada coloca ele no poder por um processo revolucionário.
E aí, depois, professor, vai ter eleição, ele vai se manter na eleição? Só uma. E depois, professor, depois ele dá um golpe lá do Estado Novo e mantém-se no poder. E depois ele sai do poder, ele nem espera terminar o mandato. E depois ele deixa a eleição rolar, aí no finalzinho da eleição ele indica um cara lá chamado Dutra. E o Dutra ganha. O povo segue o Getúlio e bota o Dutra no poder. E o Dutra, professor, ele faz tudo que o Getúlio faria? Não. Tanto que ele cai quem volta depois, o Vargas. Então a era Vargas, para mim, então cuidado agora, para mim vai até o suicídio dele, lá, certo? Suicidaram Vargas em 1954, então, portanto, olha o período que o cara fica no poder. Mais que o Getúlio Vargas no poder, só o Dom Pedro que a gente estudou anteriormente, do Segundo Reinado. Então, só até lá, quando suicidaram o Vargas, né, lá em 54, quando a gente vai perceber aí um outro Brasil, a gente consegue consolidar que, não tem mais essa república oligárquica do coronelismo, etc. Não é que não tem, mudou bastante. Em alguns lugares do Brasil, os coronéis mandam até hoje, as milícias, etc. e tal. Mas, assim, mudou a trajetória econômica, o fazer político, a sociedade brasileira, a industrialização de base com Getúlio Vargas, transformou completamente, tanto que a gente coloca um novo período. Então, em história, quando a gente fala agora em história sobre tempo histórico, para os historiadores, dividir o tempo, então, da história não é só cronológico, então, uma data, isso e aquilo. São um conjunto de fatores que vão levar a gente a chamar esse período de Era Vargas, portanto. Certo? Então, quando a gente chama de Era Vargas, o que vem a ser essa Era Vargas? Primeiro, o rompimento da República Oligárquica, certo? Primeira característica, então, primeira característica que a gente pode colocar é o rompimento da República dominada predominantemente pelas oligarquias, que foi aí chamada também de café com leite. E quando a gente fala de café com leite, a gente está se referindo ao predomínio das oligarquias de São Paulo e Minas Gerais, e Rio de Janeiro também, certo? Como é que se deu isso, professor? Como é que isso foi caindo? Bom, aspectos para levar ao fim daquilo que a gente chama, portanto, da República Oligárquica, a gente viu vários aí, né? Movimentos sociais, greves operárias, né? No campo, na cidade, então paralisações, manifestações, a gente viu aí briga do Estado, etc. Mas o Estado predominantemente era dominado pelaquela oligarquia. Isso não mudou, isso não vai mudar ainda no Brasil, né, por muito tempo. O Vargas consegue chegar no poder através das brechas que vão se abrindo dentro daquela estrutura da República Oligárquica. Vamos lá lembrar? A República Oligárquica, no seu poder local, então tinha o coronelismo. O coronelismo, através daquele voto aberto, ou seja, o voto de cabresto, o voto não secreto, fazia com que o cara tinha aquela violência eleitoral. As fraudes eram acordos, então, portanto, da política dos governadores nos estados, né? Acordos do governo federal com os governantes locais, aí, estaduais, que organizavam todo esse maquinário aí político para se manter e perpetuar no poder. Isso vai ser rompido, né, nessas eleições de 1929, porque o Brasil, em 29, vive uma enorme crise, né, decorrente aí da crise de Nova York, da Bolsa de Nova York de 1929. Então, o café, economicamente, cai também. Então, politicamente já existiam aí reações que a gente percebe, né, em todos os movimentos que a gente viu anteriormente, canudos, contestados, greves operárias, revolta da vacina, chibata dentro dos militares e por aí vai. Aí agora a gente percebe que o que sustentava essa base econômica das oligarquias era o café. E o café sofreu um abalo tremendo com a crise de 29, certo? A Primeira Guerra Mundial mostrou um pouco isso, e agora, com a crise de 29, a gente percebe essa grande brecha e o Brasil vai se aproveitar bastante disso. É bem controverso as narrativas, tá, desse período. Existem textos e mais textos, visões e versões sobre tudo isso. Cabe a nós analisarmos isso daí, né? A gente vai buscando as visões para construir, principalmente elucidar nossas questões de hoje, né? Ver, poxa, professor, por que eu estou estudando aquilo? Para tentar entender do que daquilo, né, representa para hoje as nossas questões, então, portanto. Então, quando a gente fala da Era Vargas, então tá aí, né? Ela começa com a Revolução de 30 e um governo, a instalação de um governo chamado governo provisório. Por que provisório, professor?
porque ele baixa a Constituição, aquela Constituição que sustentava a oligarquia, portanto, por muito tempo, e ele entra num poder suspendendo, né, e fechando todo o Congresso, etc., nomeando interventores nos estados e por aí vai. De 37 a 45 é a ditadura, conhecida pelo Estado Novo. Olha só, né? Por isso que quando a gente chama isso aí de Estado Novo, que foi a política do Vargas, ali nesse período, muitos historiadores que estudam esse período, que cunharam, então, portanto, tudo aquilo que tinha antes era chamado República Velha, tá? Em comparação aí com o novo, certo? E cuidado aí com esse novo, né? Porque o café e os cafeicultores não desaparecem, a influência política desses caras continuam sendo exercidas, porém não hegemonicamente mais durante o período varguista. E como que o Vargas consegue, então, diminuir a influência e o poder desses caras? Certo? Porque é um período de grandes mudanças, como eu falei para vocês, nos costumes, no cotidiano das cidades, as grandes metrópoles crescendo, as ideias se difundindo cada vez mais rápido pela imprensa, a era do rádio, e o Getúlio vai se apropriar disso, né? Vai instituir aí o rádio como um grande fator de divulgação do seu governo, dos seus feitos, né? Chegam as notícias quase que instantaneamente em todos os rincões do Brasil. É só ter um radinho lá com uma caixa de som, a galera escuta a propaganda do governo e por aí vai. Não é igual hoje, né? Que você liga o rádio, que ele ainda é importante, né? O rádio hoje em dia ainda é importante, né? Tem diversos jornais e muitos debates são propagados pelos jornais, colocados em rádios, né? Por mais que esteja esses podcasts, etc. Eu não vou entrar nesse debate, mas a internet também tem, mas ainda se predomina o rádio, ainda é muito importante. Pô, você entra num carro lá, você vê muita gente, né? Pelo menos professores e tal, seguindo para a aula, você se informa ali pelo rádio o que está acontecendo, etc. Durante o período do Vargas, então, seguindo aqui, o Brasil vai entrar na guerra, como falei para vocês, contra o nazifascismo, e aí isso daí, o fim da guerra vai ser o fim do Getúlio Vargas também, certo? Só para facilitar aí toda a periodização do Vargas. E depois de 45, ainda para mim, eu chamo de era Vargas com uma pequena brecha do governo Dutra, mas como eu mostrei para vocês aqui, ó, a era Vargas vai até 54, tá vendo? Certo? Ou seja, o Vargas volta ao poder depois, até suicidarem ele, né? Tudo bem? Então eu vou voltar. Como que a gente desmonta esse momento? E quais são os grandes debates desse período, professor? É o fim da República Oligárquica, como eu pedi para vocês anotarem aí no caderno de vocês, como se dá esse fim da República Oligárquica? Bom, primeiro conceito que a gente precisa ter em mente, né, para a gente poder debater aqui a partir daqui para frente, é ver as medidas do Vargas como efetivamente de transformações da sociedade e ver a medida do Vargas como primeira propaganda, porque quem é contra o Vargas, ou seja, quem está perdendo poder e espaço nesse governo, vai falar que o Vargas só está usando do seu poder, da sua influência para ganhar mais adeptos, para se manter no poder, para se perpetuar no poder. Outros que estão ganhando espaço, estão vendo as políticas serem destinadas a eles, vão apoiar o Vargas. Então, né, existe um novo conceito aí desse período chamado de populismo. O que é essa ideia de populismo? Né? Um governo voltado aos pobres, ao povo, certo? O Estado, portanto, com maior característica de república nesse momento do que era antes. Se a gente chama de república oligárquica, ela não tem característica zero de populista, né? Como falou o próprio Washington Luiz, que é o presidente que vai ser derrubado aí na entrada do Vargas com a Revolução de 30, ele falava que o Estado, né, essas questões sociais, levantes e manifestações, eram questões de polícia, né? Ou seja, não era um levante social, não era uma greve que eles queriam direitos, né, mudanças e manifestações, as mulheres reivindicando cada vez maior participação. Eram questões pelo cara que era governante do Brasil, ele falava, não, isso é questão de polícia, desce a porrada nesses caras. Isso a gente vê até hoje, né, sendo falado aí por alguns retardados que existem ainda, que perpetuam essas ideias absurdas no poder. E quem critica o populismo, portanto, né, considerado aí o pai dos pobres, lembra esses termos aí, né, o pai do povo, então tem um certo paternalismo
né? O que é esse paternalismo? O que é ser pai? É aquele cara que vai te dar, né? Ele te dá aquela correção, como se diz aí, né? Pô, toma um tapinha, vamos brincar, toma um tapa na bunda, mas é para o seu bem, sabe aquela ideia, né? Peraí, eu estou fazendo algo para o seu bem, né? Eu não vou concordar com você, não vou fazer tudo o que você quer, mas isso daí seria para o seu bem. Bom, em casa é uma coisa, quando a gente está falando de Estado é outra coisa, certo, gente? Então transportem aí o que eu estou falando para o Estado, tá? Quando a gente critica esse governo, e quem criticava muito o Vargas, chamava o Vargas de demagogo. O que é demagogia? Demo, povo, agogoi, ou seja, né, a construção, a etimologia da palavra, portanto, agogoi significa conduzir, certo? Então, quando você entra ali no seu carro, quando você está no busão, o motorista do busão, ele está ali conduzindo o ônibus. Então, demagogo seria o cara que apenas conduz o povo. Olha só, o Lula, por exemplo, ele foi muito chamado. A época do Lula foi muito comparada com o período do Vargas, tá? Foi inquestionável isso. Todo jornal falava bastante do Lula, que o Lula era populista, que não sei o quê, que o Bolsa Família era só para ganhar voto. Então, as políticas do Vargas, portanto, eles vão criticar o Vargas por conta disso. Ah, ele só está fazendo isso para ganhar voto, ele só está fazendo isso para o povo gostar dele, é um paternalismo, né, demagógico e etc. Por outro lado, o populismo tem seus problemas, né? Porque aquele cara que, em vez de ser um governante e tratar o país como um todo, vai querer dar uma de pai para cima dos outros, né? Isso daí também é meio complicado. Então, a era Vargas, né, a gente já começa aí com um grande debate, né, dessas políticas. Vai ter política que é destinada ao povo, desculpem, vai ter política que é destinada ao povo? Vai. Mas, ao mesmo tempo, essas políticas ele vai se apropriar delas como perpetuação do seu poder? Vai. E por isso que a gente chama de era Vargas, esse momento, como um momento de transformação, porque não é mais a República Oligárquica, né? É o fim da República Oligárquica. Outro conceito que se debate muito é o tal do golpe revolução, que a gente vai ver aí bastante sendo debatido até 64, né, com o golpe dos militares. Bom, o professor já colocou aqui na aula, na coisa, a Revolução de 1930, certo? Por que que eu chamo de Revolução de 30? Porque se é a era Vargas, o que vinha antes não vem depois. É o fim da República Oligárquica. Percebe, gente? Olha só, está escrito ali, Revolução de 30, esse é o professor. Mas debate-se bastante sobre 1930 ter sido um golpe. Quem que vai chamar 30 de golpe? Certamente quem perdeu o poder, certo? O golpe de 30, isso foi um golpe porque o Getúlio não ganhou a eleição e etc. Seria um golpe se o Getúlio tivesse apenas tomado o poder e mantivesse em suas características de governo os mesmos conceitos da República Oligárquica. Se a República Oligárquica, eu não quero chamar o movimento de revolução por uma característica populista, por uma característica popular, etc. Muito pelo contrário, né? Não teve isso. Mas a gente chama de revolução porque o governo Vargas é uma nova era, é uma era chamada Era Vargas. Ela é boa, ela é ruim, ela é isso. Aqui não estou querendo falar sobre isso. O que eu quero dizer é que o Vargas ele vai transformar esse Estado, né, do que vinha sendo essa tal dessa república oligárquica, com decretação de estado de sítio, com ditadura e etc. Vamos ver mais para frente tudo isso. Então, desde a década de 20, desculpa, a gente pode começar a falar aí dos abalos políticos das oligarquias. O presidente, por exemplo, Epitácio Pessoa, como eu falei para vocês, né, ele indica lá Arthur Bernardes, certo? Pelo Partido Republicano Mineiro, portanto, e aí vem aquele episódio que eu falei para vocês na aula passada das tais cartas falsas. Ele ganha as eleições, mas a oposição nesse período inaugura uma novidade, que eram os comícios, né, de partidos políticos. Como as oligarquias, vejam só, por que eu coloco o comício como um dos fatores de queda do regime oligárquico? Se os caras têm que sair na rua fazendo comício para convencer a população a votar nele, ou fazer programas do qual ele vai falar que, olha, eu vou fazer isso no meu governo, e etc. e tal,
né? Se ele tem uma propaganda eleitoral, significa que ele já não tem a garantia de que vai ganhar seguramente as eleições. Ou seja, anteriormente não tinha tanto poder assim esses comícios populares, ir na praça pública, botar a cara a tapa. Se agora tem, significa, portanto, que existe uma necessidade, né? Significa que aqueles acordos oligárquicos não estão, portanto, muito bem estipulados daí para frente. Tudo bem até aqui? Alguma dúvida, gente? Eu vi que apareceu alguém aqui, alguma coisa? Não. É só uma câmera que apareceu. Espero que todos estejam bem aí. Estou seguindo no barco. O candidato Nilo Peçanha, portanto, apoiado pelo Rio de Janeiro, Distrito Federal, Bahia, Rio Grande do Sul, poderes, portanto, importantes ali nesse momento, certo? Opa, esses poderes. Caramba. Peraí, turminha, travou aqui. Opa, volta. Aê. Esses poderes que eu falo para vocês é aquilo que eu estou chamando de oligarquias dissidentes. Tá? Distrito Federal e Rio de Janeiro ainda. Nesse período, a gente não transferiu a capital para o Rio de Janeiro, para Brasília, nem tem cheiro disso ainda. A gente chama de oligarquias dissidentes. Então já tem um cheirinho aí do que vai acontecer mais para frente. Reação popular, tracinho, tenentismo, por exemplo. Né? A gente viu os movimentos na aula passada, então, portanto, percebendo aí, né, que vão apoiar o Nilo Peçanha nas eleições, o Nilo perde as eleições, Arthur Bernardes ganha, mas já explodem movimentos como o tenentista, portanto. E nessas eleições ali, a gente já vê uma grande briga, porque morre o vice-presidente eleito, morre aí nesse ano, vai ter que ter uma nova eleição para vice-presidente da República. Né? Em 1º de março tinha ganhado o Urbano Santos, em 22 de agosto a galera viu que, mesmo com o movimento tenentista, mesmo com tudo isso, não tem muita mudança. Dá uma olhada, o vice-presidente, muita gente nem participa das eleições já aí para vice-presidente, novas eleições, porque eram separadas as eleições, vamos lembrar aí, certo? Novas eleições para vice-presidente. Detalhe que tem aí para vocês é que, olha só, em 1º de março, Washington Luiz, que vai ser o último presidente dessa república oligárquica, ele ganhou aí menos de 0,0, menos de 1%, né? Metade de 1%, aí sei lá como é que eu coloco isso, 0,05% dos votos, e depois o cara vai ganhar as eleições, né, com o pé nas costas, aí já nas eleições de 26, logo em seguida. Então ele vai fazer um governo em São Paulo, que vai ser uma grande mudança, uma propaganda muito grande, Washington Luiz, e transformações aqui em São Paulo. Essa década de 20 começa a ter um novo debate na nossa área, que é a área de educação, por exemplo, né, ideias que vêm, por exemplo, dos Estados Unidos, né, Rui Barbosa e alguns outros líderes que trazem lá dos Estados Unidos um movimento chamado de escola novista, a escola nova, a nova escola, dá mais poder aos alunos, dá mais ideias aos alunos. Alguns movimentos são adotados aqui, né, uma ideia de ter uma educação, uma reforma no ensino. E a gente viu esses movimentos aí que ocorreram, portanto, na década de 20, a gente viu isso daí aula passada. Só relembrando, o movimento tenentista ele é caracterizado por oficiais de baixa patente, certo? Oposição, portanto, que eles fizeram, grande parte dele é ao coronelismo oligárquico, principalmente no campo, porque teve as marchas ao final com a coluna Prestes, certo? A gente vê toda a década de 20 seguindo aí movimento tenentista explodindo pelo Brasil inteiro. Eles defendiam o voto secreto, e defendiam o voto feminino, né? Novidade, a mulher poder votar, ou seja, até então a mulher não era vista como apropriada de ter uma opinião política, né? A mulher, no máximo, tinha uma educação aí para as coisas do lar, que era o que se falava muito nas versões conservadoras, e esses movimentos novos, aí, como Escola Nova, que ia dar maior protagonismo para essas reformas educacionais. Então, o movimento tenentista se apoia também nesses grupos que têm, né, característica de reformar o ensino. Alguns secretários já entram em governos estaduais, então já existem reformas no ensino, como no Ceará, como, por exemplo, em São Paulo, como, por exemplo, no Rio de Janeiro, né, criando aí algumas universidades, faculdades novas. Então, esses caras viram secretários de educação. Lembrando que o Brasil não tem um ministro da educação, não existe nem ministério, nem cheiro de Ministério da Educação. Tudo isso
era atribuído o Ministério, a educação do Brasil nesse período era uma educação de elite, certo? Era uma educação para poucos, portanto, no Brasil, o governo, nenhum momento do governo da República Oligárquica tinha a ideia de transformar a educação na educação pública e gratuita para todos, certo? Então, eram poucos que tinham esse acesso. Quem dividia a briga da educação nesse momento era a igreja, tá? Quem controlava e tinha muita educação e dominava aí a educação principalmente privada e particular era a igreja, que tinha grande parte aí dos debates. Glaucio, tipo hoje, Glaucio, o quê? Tipo hoje, explique para mim, Glaucio, por favor, perdi aqui. Portanto, opa, manda. Abre a educação para poucos? Pois é, né? Hoje é uma consequência de tudo que a gente... Sim, Glaucio, exatamente, né? Hoje ainda é consequência de que significa que da educação ainda ter aberturas para a educação são períodos, né? A gente vai ver na Era Vargas e depois a gente só vai ver mais uma reforma na educação, um crescimento na educação na Era Lula, né? A gente tem alguns surtos aí sobre educação. O Lula foi o que mais fez sem querer defender ninguém, mas é o dado aí, na universidade, programas e projetos de educação aí, que era o ministro, que era o Haddad, o Fernando Haddad, né, fizeram mudanças. Hoje os caras estão fazendo ao contrário, né, essa reforma do ensino médio que vem pela frente. Bom, enfim, a gente viu os levantes aí de Copacabana, contra a subida do governo de Arthur Bernardes, depois a gente viu os levantes de São Paulo, de Isidoro Dias e de Miguel Costa, né, a força pública, então, portanto, sendo levantado. Isso daí vai dar mais força para os oligarcas? Não sei, gente. Olha, esses movimentos são questionados da seguinte forma. Primeiro, o tenentismo não conseguiu o que queria. Bom, conseguiu, porque depois eles vão virar interventores durante o governo Vargas. Segundo, os tenentistas conseguiram mostrar um abalo na República Oligárquica? Bom, ao meu ver, sim, porque os oligarcas, por mais que eles permaneceram no poder com os movimentos tenentistas, eles tiveram que exercer mais uma vez um poder de criar um exército repressor, ataques na cidade, prisões, né? E que isso vai levar a um descontentamento muito grande. E principalmente no campo, né? Que a gente vê a união dessas forças, dos levantes que saem aí comandados pelo Isidoro Dias e Miguel Costas, juntando com a coluna Prestes, que a gente viu e encerrou a aula passada. Bom, 1926, eleições, Washington Luiz, candidato aí pelo Partido Republicano Paulista, portanto, certo? E ele vence as eleições e vai viver aí um governo de grande mudança. Lembrando que lá em 26, um pouquinho antes dele subir ao poder, a eleição era em março e ele subia ao poder em novembro. Antes do Washington Luiz subir ao poder, essas reformas e muitas dessas reformas foram aderidas, tá? Então, 1926, anota aí no caderno, eu não coloquei aqui, 1926 é um ano de reformas políticas, tá? Eles mudam muitas leis, eles mudam muita coisa, mas são mudanças aí, como se diz, para inglês ver, certo? É tanto que mudança para inglês ver porque mantém aí o característico de república oligárquica. Fizeram reformas na educação? Zero na Constituição. Fizeram reforma? Não. Fizeram? Não. Não, eles aprimoraram tudo aquilo que era da República Oligárquica, certo? E aí o Washington Luiz sobe ao poder e mantém-se nesse poder. Ele tinha uma grande notoriedade por ter governado São Paulo, Washington Luiz, né? Ele chamado de falso paulista, então se vocês encontrarem aí, às vezes esse termo já caiu no vestibular, chamando ele de falso paulista, porque ele é carioca. Mas ele é candidato pelo Partido Republicano de São Paulo, e ele governou São Paulo. E o Washington Luiz, ele vai conseguir, no começo do seu governo, uma grande notoriedade. Ele ganha as eleições e ganha um governo aí que ele vai continuar com as políticas de favorecimento do café e do Partido Republicano Paulista, portanto, no poder. Ele vai enfrentar, ao final do seu governo, algumas distensões. Então, vinha, nesse momento, o Washington Luiz no poder e o Washington Luiz teria que fazer a indicação para as eleições. Então, já vou pular aí para o final, para a gente colocar o Vargas. O Washington Luiz, ele está enfrentando já, apesar da sua popularidade, de um governo de mudanças, etc. e tal, o Washington Luiz vai enfrentar primeiro a crise do café,
atrelada à crise de 29 internacional. Vocês lembram aqui o que foi a crise de 29? Então, pausa, abram aí suas telas, aí, os microfones, pelo amor de Deus, todo mundo, senão eu vou ter que apertar desative o som para todos ou ative o som para todos aqui. Vocês lembram do que foi a crise de 29 ou eu preciso falar aqui sobre a crise de 29? Alô? Um, dois, Ah, três. Pro, foi a quebra da Bolsa de Nova York, não foi? Por quê? Por conta do... Ai, como eu explico? Acho Qual que é era o o negócio do projeto? capital especulativo, não é? Sim, então vencia que tipo de economia? Oi, desculpa, professor. Que tipo de projeto econômico, então, vingava nesse meio período? É o New Deal? Hum, Ah, não, esse é depois, né? Ah, acho que é o liberalismo clássico, não? O liberalismo, certo? Tanto que é o rompimento do liberalismo. Vai ser a solução para a crise, vai ser a intervenção do Estado. O liberalismo, ou seja, essa liberdade econômica do setor privado fazer o que quiser, é o neoliberalismo, liberalismo, certo? O liberalismo clássico, portanto, vai ser chamado aí, né, esse liberalismo, uma crise de especulação na bolsa de valores, certo? Essa crise da especulação, então, o compra e venda da bolsa de valores, a bolsa se vendia ali, os caras iam na bolsa, etc. e tal, começou a se vender por uma especulação gigante, em papéis ali que não valiam, não correspondiam à realidade. As pessoas achavam que podiam enriquecer rapidamente na bolsa, né, comprando certos papéis, e viram que isso daí não era verdade, que não vai dar certo. De repente, né, num grande dia lá, chamado, né, dia da crise da Bolsa de Nova York, explode aí, os papéis viram nada. Os caras jogam o papel no chão, taca fogo no papel, engole o papel e pula da janela. É o maior número de suicídios da história que a gente tem daquele período, né? Depois disso, atualmente, a gente está vivendo novamente isso daí. Ontem foi o Dia Nacional de Combate ao Suicídio. Hoje, né, é engraçado, é dia 10 de setembro, porque dia 11 de setembro é o dia do ataque das Torres Gêmeas lá também, né? Que é um ataque suicida, né? É louco isso, né? De pensar também, né? De marcar dia 11 de setembro, né? 9/11 aí que a gente fala. Mas a crise, portanto, de 29, ela foi uma crise de especulação na Bolsa de Valores. Começa um abalo econômico gigantesco, por quê? Porque a Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos tinha, né, atrelado, perceba, se o Brasil quebrasse no café, ele ia quebrar mais quem? Ninguém. O Brasil que se dane, certo? Os Estados Unidos quebra, e os Estados Unidos, em nenhum momento da nossa aula, eu não sei se vocês já chegaram nisso na história geral, mas em nenhum momento a gente está falando que os Estados Unidos é a maior potência do planeta e que está todo mundo dependendo dos Estados Unidos. Como é que, de repente, os Estados Unidos quebra e abala todo mundo? Abala o Brasil, abala uma crise, a gente chama de crise de 29, uma crise mundial. A crise capitalista do sistema liberal, portanto, né, que vai provar que a saída para essa crise vai ser a intervenção do Estado. A solução para a crise de 2008 foi igualzinha, né? Intervenção do Estado, compra aí de empresas que iam quebrar, o banco quebrou e etc. Cuidado, né, com as comparações em vestibulares, porque vestibular costuma cobrar isso daí de vocês. Se o vestibular falar alguma coisa de vocês, cadê? Se o vestibular começar a cobrar de vocês, então vocês vão ter que colocar lá para o vestibular a comparação de 29 com 2008, por exemplo, uma grande crise econômica. Em 2008, a crise ela se deu devido aos aspectos, né, que teve da supervalorização de papéis ligados, né, o que a gente chama ali de low prime, né, que eles falam, que eram fundos imobiliários. No setor imobiliário, bancos começaram a hipotecar as casas, começou a gerar uma grande crise. E em 29 não, eram ligados diretamente à empresa. A bolsa ainda era uma bolsa primária, não tinha um controle. Hoje, a gente viu essa crise esse ano acontecer. O que acontece é que a crise, a bolsa de valores, ela é totalmente eletrônica hoje em dia. Existe um botãozinho lá automático em que se a bolsa cai mais de 10, 15% e etc., ela desliga automaticamente. Os caras fazem uma reunião, chamam os grandes compradores e vendedores, aí cancela essas compras ou as vendas
e aí não deixa cair mais do que 10, 15%. Portanto, hoje em dia, uma crise de 10, 15% é uma crise violenta também. Você não sabe até onde ia chegar o fim do poço. E aconteceu isso neste ano da pandemia, certo? Aconteceu lá uma grande quebra da bolsa, né, de todos os lugares do mundo de uma vez só. A gente viu a bolsa caindo. Aí os caras ligaram a bolsa, ela caiu mais de novo. Aí desligou, aí ligou demais, né? Isso aí eles têm um termo específico e tal. Isso tudo voltando, portanto, né, para nossa aula lá, quando eu estou falando para vocês, o Washington Luiz, ele também vai vivenciar essa crise de 29 aqui. O Brasil é exportador de café. A Bolsa de Valores do Brasil ficava em Santos, né? Porque em Santos era o porto da onde se exportava a maior quantidade de café, chamada de Bolsa do Café. Um dia que vocês forem para Santos, dá uma visitadinha lá, toma um cafezinho na Bolsa de Santos, né? Agora é um museu ali, dá para vocês verem. E o Washington Luiz, portanto, o que ele vai fazer? Ele deveria, né, seguir a ideia do café com leite. Então, São Paulo, Minas, e ele rompe com isso daí e acaba apoiando o Júlio Prestes. Então, um dos fatores é o rompimento do próprio café com leite. São Paulo e Minas Gerais. Em vez de ele indicar um candidato de Minas, ele vai querer perpetuar, né, o Partido Republicano de São Paulo no poder nesse momento, indicando aí um cara chamado Júlio Prestes, certo? Esse Júlio Prestes aí, portanto, significa a indicação de Júlio Prestes para concorrer nas eleições, significa o rompimento do café com leite, portanto, ou seja, daquilo que seguiria como sempre. O suposto candidato que seria aí o Antônio Carlos do PRM, que era governador do estado de Minas Gerais, certo? Esse cara, ele vai fazer parte agora de um movimento contrário. Pô, o cara ia me indicar e ele vai ser articulado e chamado para compor um novo grupo formado por diversos outros candidatos que concorreriam na derrubada de Júlio Prestes e do monopólio aí da oligarquia, portanto. Percebam que existe um monopólio oligárquico e os paulistas estão cada vez mais ainda com intenção de manter-se no poder. E aí forma o que a gente chama de aliança liberal. O que foi a aliança liberal? A aliança liberal foi a união de todos esses grupos descontentes com a oligarquia. Então, de tudo que a gente viu anteriormente até agora, a aliança liberal ela se apropria desses movimentos com líderes que vão articular a ideia de unir todos esses caras numa única proposição, a derrubada dessa oligarquia do poder. Existem grupos muito divergentes aqui, muito distoantes, né? E esses caras vão articular aqui, formar uma frente única em São Paulo, vão formar o Partido Democrático de São Paulo, vão formar grupos ali de líderes que rompem com o próprio PRP, por exemplo. Então, civis, militares, os tenentistas, operários, grevistas, por mais que tivessem muitos grupos que não votassem ainda, esse clamor aí popular, essa ideia de que os dissidentes, principalmente de Minas Gerais, Rio Grande do Sul e do Nordeste, conseguissem romper com o Washington Luiz e com o predomínio do PRP, portanto. E aí, com a crise de 29, o café que é exportado, se o mundo entra em crise, o mundo não compra café. E a queda do preço do dólar e da moeda internacional é prejudicial para os exportadores, certo? Então, a gente está vendo aí a crise. Se tem uma crise mundial, porque para quem exporta, eu estou mais ligado na política internacional do que a política nacional. Eu quero que a política nacional se exploda para quem exporta, certo? Eu quero que a moeda nacional se desvalorize. Eu não quero a valorização do meu país, para quem é exportador, né? Nesse sentido econômico, digamos assim. Então, esses caras vão buscar um cara, um baixinho safado chamado Getúlio Vargas, certo? Esse cara, Getúlio Vargas, tem uma trajetória impressionante lá no Rio Grande do Sul, uma oratória gigante, e ele vai ser o candidato desses grandes partidos que se unem aí na candidatura para a presidência em 1929. Getúlio Vargas, portanto, pela Aliança Liberal, tem um vice chamado João Pessoa, certo? Da Paraíba, ali do Rio Grande do Norte, ele é daquela região do Nordeste. E o João Pessoa como vice de Getúlio Vargas. Bom, Getúlio Vargas vem às eleições, Washington Luiz deveria colocar aí o candidato mineiro, mas ele acaba apoiando Júlio
Prestes, certo? Então, a gente vê aqui o PRM, o Partido Mineiro, mudando aí seu apoio para apoio da Aliança Liberal. Portanto, significa o rompimento do café com leite. Tudo isso daí. Fechou, turminha, ali naquele slide? Deu para entender? As setinhas que o professor colocou, certo? E o apoio, portanto, dos mineiros à Aliança Liberal é decisiva aí para as eleições. Decisiva por quê, professor? Eles vão ganhar? Não, não vão ganhar. Pô, professor, mas tudo isso para explicar o quê? Que eles vão perder? Olha que louco isso, né? Isso que o vestibular cobra, porque parece que se estuda tudo isso e fala, pô, o Getúlio ganhou. Não, o Getúlio toma o poder, ele não ganhou a eleição. Diga lá, David. Professor, esse candidato Prestes tem a ver com a coluna Prestes ou não? São duas coisas diferentes. Não, lá é Luiz Carlos Prestes, certo? Ah, Partido tá. Uhum. Comunista, tenentista e etc. Esse é Gílio Prestes, tá? Ele é daqui de São Paulo, candidato aqui, ele vai assumir, quando o Washington Luiz sai do governo do Estado e vai para a presidência, ele assume aqui grande parte das articulações do PRP, e aí ele é lançado como o grande líder do Partido Republicano Paulista. Então, a briga interna no PRP pela indicação do próprio Gílio Prestes. E aí essa briga interna do PRP faz com que um grupo rompa com o próprio PRP. E eles vão criar um grupo chamado um novo partido, chamado Partido Democrático. Esse Partido Democrático, olha só, então já que você pediu, David, eu vou seguir aqui, tá? Já vou esticar essa coisa para não ter que falar depois, tudo bem? O Partido Democrático ele vive só 8 anos. É um partido aí que tem expressão, ele é importante, mas ele durou só 8 anos, tudo bem? Quem é o Partido Democrático? Cuidado, tá? Cuidado. É muito difícil assim você perceber essas jogadas políticas, mas é bom porque fica como exemplo de várias outras jogadas daqui para frente. O Partido Democrático está aí, apoiando a Aliança Liberal. O Partido Democrático ele foi um dos articuladores da Aliança Liberal. Os líderes do Partido Democrático foram líderes de articulação da política da Aliança Liberal, juntar outros fatores. Porra, vejam bem, a gente rompeu com o que todo mundo quer? Quebrar o PRP no meio. Legal, então vamos lá, vamos apoiar. Se o Partido Democrático está fazendo essa frente, né, esses caras estão aí. O Partido Democrático tem uns caras aqui que eram de São Paulo famosos aí. Vocês conhecem vários nomes. Eu vou pôr aí para frente para vocês. E esses caras estavam esperando ser os governadores. Pô, eu vou apoiar o Getúlio. Getúlio sobe ao poder. Quando ele subir ao poder, ele me põe como governante de São Paulo. Mas isso significa, vejam bem, isso significa a manutenção do que era antes, certo? Se isso ocorresse, todos esses caras que estão apoiando Getúlio Vargas ali, esses caras estão no poder, de alguma certa forma, nos seus estados. E eles querem manter-se no poder contra São Paulo, certo? Agora, se o Getúlio Vargas sobe ao poder e coloca esses caras no poder, significa que a gente está ainda na República Oligárquica. O que o Vargas vai fazer quando ele sobe ao poder? Ele manda esses caras pastar, certo? Por exemplo, o Partido Democrático ele é indicado até, tem a sugestão, porque antes do Vargas subir ao poder, vem uma junta militar que sobe no poder na Revolução lá de 30, os caras vêm, invadem o palácio lá do Guarabara, tomam o poder, derruba, destitui o Washington Luiz e chamam o Vargas. Vem, Vargas, a gente fez a Revolução, estão esperando você chegar. E aí esse governo, essa junta militar que toma o poder lá no Rio de Janeiro, vai sugerir esses líderes para o poder. Só que o Vargas, aí ele é o Vargas, né, meu? Por isso que o cara é o cara, entendeu? Por isso que ele é o chamado Getúlio Vargas. Pô, eu preciso romper com tudo isso. E aí eu não vou indicar nada disso. E uma das grandes bases do Getúlio Vargas vai ser esse tal do populismo. E esse populismo se dá através daqueles grupos que foram em direção aos anseios da população. Todos aqueles movimentos que a gente viu anteriormente, que tinham características cada vez mais ligadas às ideias populares, portanto, reformas da educação, voto secreto e etc., desses grupos agora que apoiaram o Vargas, se não defender essas novas ideias, o Vargas manda pastar. Então, o Partido Democrático ele não é eleito, ele não entra, o Vargas vai se juntar com os tenentistas quando ele sobe ao poder, ele indica um tenentista aqui para o governo de São Paulo. Esse tenentista, portanto, vai ficar sofrendo oposição, primeiro, pelo PRP, que já não está no poder, que sofreu aí o que eles vão chamar de golpe, mas é a Revolução de 30, e o Partido Democrático vai fazer oposição ao governante de São Paulo, não a Getúlio Vargas. O tanto que a gente vai ver
que isso daí vai se desenrolar em 32, naquele movimento de 32. Aí eu já encerro daqui a pouco isso daí. Tudo bem, David? Tudo bem? Olha só, eu só vou contar a Revolução de 30, aí a gente já pula aí para 32 e conta esse fim dessa história. Tudo bem? Porque as eleições de 30, olha só, quem ganha é Júlio Prestes, não é o Luiz Carlos Prestes, certo? O Júlio Prestes lá, ele vai apoiar o Vargas aqui, dizem que apoiou o Vargas, tem uma briga gigante. Vocês podem procurar aí no YouTube as falas do Vargas com o Prestes e tal. Não esse Júlio Prestes aqui, tá? O Luiz Carlos Prestes. E aí tem um movimento que eu quero mostrar para vocês aqui, que caiu no vestibular, e assim, pode cair. Então o vestibular gosta de novidade, né? Daquilo que nunca foi falado, e etc. e tal. Os grandes vestibulares, principalmente, usam bastante disso. E tem uma tal de revolta chamada Revolta de Princesa. Então vocês nunca acharam, porra, caiu essa tal da Revolta da Princesa na Paraíba. O que foi isso? O candidato a vice do Getúlio Vargas, chamado João Pessoa, né, tanto que vai dar nome à capital, a João Pessoa, na Paraíba, após essa morte dele. Ele é assassinado lá e vai ser usado o assassinato de João Pessoa como um fator político, tudo bem? Esse fator político ele vai ser muito usado, tudo bem? Então já mostra uma característica aí de quem vai ser o Vargas em todo esse período varguista. Morre o João Pessoa, só que assim, a morte dele não tem nada a ver com as eleições. Ele morre por um cara chamado Duarte Dantas lá, que ele era local, e a briga dele foi por causa de uma mulher. A briga maior foi por causa de mulher, certo? O Duarte Dantas era um jornalista que metia o pau em João Pessoa, e o João Pessoa, ele manda perseguir o Duarte Dantas ali. E quando ele manda perseguir o Duarte Dantas, invadem a casa dele e acham os documentos dele que ele tinha uma amante. E o governador lá, João Pessoa, ele acaba dedurando o Duarte Dantas. Ah, tá vendo? Esse cara aí, falso moralista, ele tem uma amante, vem aqui me encher o saco, que não sei o que não sei o que lá, enquanto ele tem um amante e tal. E aí o cara começa a ser perseguido. Duarte Dantas, né, vai para o interior, uma cidadezinha de Princesa, começam os levantes lá. E a oposição lá na Paraíba tinha declarado apoio, portanto, a Júlio Prestes nas eleições, e esse cara vai liderar a oposição, portanto, ao João Pessoa. Intervenção, portanto, rendição dos revoltosos nessa levante de Princesa, desses caras que foram para o interior, lá nessa cidadezinha chamada Princesa, lá na Paraíba. Os levantes tenentistas, em 1930, vão se juntar a isso e vão usar o assassinato de João Pessoa como uma forma política. Como assim, professor? Ele é levado de um lugar para outro, morto, o João Pessoa. Então, os caras vão levar ele de um lado para outro. Né? E aí a comoção, e vão usar isso como um movimento de comoção popular para falar, tá vendo? Essa oposição oligárquica mata a oposição, não posso criticar aqui a oligarquia. Se você critica essa oligarquia vem e mata você, e etc. E levam o cara aqui, olha só, para Paraíba, para ele ser lá em João Pessoa, para ele, olha, a galera esperando ele na frente, né, do trem ali, vai chegar o trem, né, para o funeral de João Pessoa em 1930. A galera que é das oligarquias percebe que tem essa chance dessa comoção popular e vai levar o funeral para o Rio de Janeiro, no Distrito Federal, portanto a capital do Brasil, e os caras vão levar o funeral para o Rio de Janeiro. E o Vargas vai se apropriar disso, né, meu? Os caras vão falar, meu, vamos apropriar e se juntar com tudo isso. E o Vargas, olha só, essa imagem é característica do começo do governo Vargas, 1930. Olha os trajes, né, do Getúlio Vargas, certo? Ele está aí muito mais semelhante aí aos tenentes, certo? Uma característica de general aí, né? Um movimento, ele não é de alta patente porque não tem as estrelinhas colocadas ali, mas tem um charutão na boca que é meio oligárquico isso, né? Mas assim, o simbologismo dessa foto aí, né, colocada aí do Claro Jansson aí, certo? Ela é impressionante, porque você vê que o cara já tinha essa característica. Bom, ele era macaco velho na política, né? O Getúlio Vargas, ele já tinha sido eleito no Sul, ele vem lá de São Borja, no Sul, ele já tinha sido eleito com grandes, impressionantes questões. E eles vão usar isso. Então, explodem levantes tenentistas em Minas Gerais, no Rio Grande do Sul, etc., pedindo a renúncia de Washington Luiz, certo? Tomam o governo, Washington Luiz acaba saindo do poder, os militares, numa junta militar, tomam o poder, derrubam
o Washington Luiz, e vão chamar o Getúlio Vargas. Teria, portanto, aí o dia 15 de novembro, seria o dia da eleição. A gente precisa se antecipar esse 15 de novembro, porque o 15 de novembro, oficialmente, seria o governo legal. Legal, quem ganhou foi o Júlio Prestes. Então, antes de Júlio Prestes tomar o poder, a gente precisa dar um jeito, precisa nomear o Getúlio Vargas. Então, em 3 de novembro, ou seja, praticamente uma semana antes, né, 2 semanas antes, os caras chamam o Getúlio Vargas para governar o Brasil e o Getúlio começa como presidente do governo provisório do Brasil. Então, para quem falava que esses movimentos... Tudo bem? Posso seguir em frente aqui, gente? Dúvidas? Tudo bem? Quem falava, né, que a morte de João Pessoa não tem nada a ver, ela tem a ver. Não é que o povo esteja comovido e achava o João Pessoa ou estava aí chorando a morte, querendo o Getúlio Vargas, mas isso vai ser usado pelo Vargas como uma reação popular. Está aí, ó, certo? Mais uma imagem, uma manifestação popular pró-Revolução de 30 em Porto Alegre. Explode no Brasil inteiro. Então, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, São Paulo, lá no Nordeste, começam a ter esses grandes levantes, portanto, mostrando aí que não conseguiram segurar, né? Portanto, a oligarquia não consegue se segurar mesmo tendo vencido as eleições. E diga-se de passagem, né? A visão que a gente tem hoje de falar, venceu a eleição, mas não levou, aquelas eleições, vocês têm que lembrar que as eleições eram as eleições republicanas oligárquicas, certo? De uma minoria que votava, né? O voto aberto, o coronelismo, o voto de cabresto, aquela comissão verificadora de poderes ligada aos caras que dariam aval ou não às eleições. Bom, enfim, né? Tudo bem até aqui, a gente vai ver, portanto, agora um novo governo de característica nacionalista, portanto, vejam, por que o nacionalismo? É aquela minha fala do Vargas, certo? Nacionalismo significa que esses caras estão se preocupados com a exportação, eles estão mais preocupados com a política internacional do que a política nacional, com a valorização do Brasil. Então ele vai usar isso, Vargas, né? E o cara é esperto, ele vai se dar aí o paternalismo como pai do pobre. Isso daí leva a total centralização do seu poder. E ele vai tomando medidas para limar esses poderes locais cada vez mais, cortar na raiz aquilo que sustenta a república oligárquica. Como? Primeiro, eu tenho que tirar o poder das oligarquias. Como que eu tiro o poder das oligarquias? Industrializando o Brasil. Isso aí desde o projeto positivista da proclamação da República lá, com o Deodoro, com o Floriano, temos que fazer uma industrialização, mas não uma industrialização atrelada aos interesses desses caras que são exportadores. Temos que fazer uma industrialização de base, dar uma independência nacional, uma industrialização nacionalista. É o que a gente chama de nacional-desenvolvimentismo, certo? Uma indústria de base. Se você tem uma indústria de base, são siderúrgicas, extrativistas, metalúrgicas, petroquímicas, o que significa isso? São indústrias de cunho estatal, certo? Aí a gente discute aí se é um monopólio ou não é um monopólio do Estado, mas o Estado, portanto, cria aí a exploração do próprio território, gerando capitais que possam levar ao desenvolvimento do próprio país. Essa industrialização nacionalista, portanto, de um governo só pode se dar através de um governo centralizador, um governo poderoso, como é o governo de Getúlio Vargas. Portanto, certo? Esse tal intervencionismo estatal do Vargas é característica total do Vargas, né? Ele é intervencionista completo. Então eu tiro um pouco do poder das oligarquias através do crescimento de novos grupos, que são esses grupos econômicos e industriais. Ao mesmo tempo, são indústrias que dão ao país o poder do país de se desenvolver automaticamente. Eu não dependo do setor industrial e dos conluios internacionais. Ou seja, eu quero construir uma estrada, eu tenho aqui indústrias de extração de petróleo, etc. e tal. Petróleo, gente, né, como a Petrobras só vai ser criada no último governo. Mas já começa aqui essas ideias. Eu quero fazer carro, eu quero fazer outra fábrica, eu quero fazer outros motores, eu tenho siderúrgica, eu tenho extrativismo. Agora eu só preciso desenvolver o quê? A tecnologia, o conhecimento para isso. Então, eu vou conseguir convencer essa elite de que é necessário o desenvolvimento da educação. Olha a sacada do Vargas, né? Eu coloco na mão de uma nova grupo elite, de uma nova elite poderosa economicamente, que ela é necessária o desenvolvimento da educação. E ele abre a educação, abre essa grande brecha. Então, ele vai ganhar o povo através de grandes mudanças aí, né? Com a Constituição, principalmente lançada em 34.
que vai sair aí leis trabalhistas, a consolidação das leis trabalhistas, certo? Da CLT, que é a carteira de trabalho, o voto secreto, o voto feminino, ensino público obrigatório. Tudo isso está sendo desmontado agora, nesse momento que vocês vivem, certo? O Ministério do Trabalho não existe mais, certo? Leis trabalhistas estão sendo rompidas, que vêm desde a era Temer, certo? E por aí vai. O voto secreto está sendo questionado pelo próprio Bolsonaro, né? Falando que as urnas eletrônicas são fraudes e por aí vai. Bom, vamos seguir, então, esse período que a gente chama de governo Vargas. Quais são os significados desse período? É o esgotamento, né? Por outro lado, é o fim dessa política do café com leite. Essa aliança entre São Paulo e Minas Gerais aí esgotou, acabou. É o fim, é a derrota do coronelismo? Não o fim, é a derrota, certo? Porque existe coronéis aí até muito tempo depois. Esses oligarcas não têm tanto poder no governo Vargas, mas eles vão ter. Crise econômica, portanto, internacional, leva a uma redução das exportações de café, gerando menor oferta no mercado, ou seja, sobra café, né, oferta de mercado, soma da crise de 29, a desvalorização das moedas internacionais, com a crise de Nova York, significa que os cafeicultores estão ganhando menos, eles estão, portanto, podendo investir menos. Nessa brecha aí sobe Getúlio Vargas e dão mais forças, e ele se apoia aos movimentos sociais, como eu falei para vocês, com o apoio das oligarquias dissidentes para chegar ao poder. Tudo bem? Até aqui? Professor, pode voltar um slide para eu tirar um print, por favor? Sara, qual slide? Esse? Fala comigo aí, gente. É esse? Isso. Depois eu mando para vocês tudo isso daí, tá bom? Apertou o botãozinho aí, seguindo em frente, então. Significados da era Vargas, portanto, esgotamento da política, etc e tal. Vamos lá, turminha. É isso aqui que vocês precisam ter em mente. Ó. Falar de Vargas, vocês precisam ter isso daqui já na cabeça. Ó, isso daqui não pode confundir vocês, certo? Governo provisório de Getúlio Vargas, de 30 a 34. Por que é provisório? Porque até 34 não tem, né? A gente não tem, portanto, ainda uma Constituição. Então, só em 34 vai sair a Constituição. Mesmo assim, né, as leis trabalhistas, etc. e tal, já tem algumas mudanças acontecendo. Então, vai da Revolução de 30 até a Constituição sendo lançada em 34, e aí que a Constituição e a Assembleia vai colocar o governo Vargas no poder, certo? Lembrando que nesse período vive-se, em 32, uma chamada Revolução Constitucionalista. Essa revolução, esse termo revolução, só é usado aqui em São Paulo, tá bom? São os levantes de 32, aqui de São Paulo, que dá aí o nome ao feriado de 9 de julho, que a gente conhece, tem a Avenida 9 de Julho, tem aí os movimentos que aconteceram. O governo constitucional de Vargas e o Estado Novo são os mais característicos do Vargas. Tá? Então, esse começo do Vargas é mais uma centralização, uma briga ainda para se manter no poder. E o Vargas ele consegue se manter no poder. Só que o governo de 34 a 37, a gente não pode tirar as questões, aí eu já mudo, vou mudar nossas aulas, muito mais ligadas às questões internacionais. A gente está falando ali, né, do período do entreguerras, certo? Ou seja, a gente está na véspera aí de explodir a Segunda Guerra Mundial, e quando explode a Segunda Guerra Mundial, a gente vai perceber que no Brasil também, né, esses levantes ultranacionalistas que vão aproveitar essa onda nacionalista desenvolvimentista do Vargas, eles vão começar a se encontrar aqui no Brasil por conta dos grandes interesses. Então, o mundo, a gente está vendo um mundo rumando aí para brigas e alternativas, por exemplo, ao capitalismo com a Revolução Russa, certo? A Rússia está crescendo, já estamos aí com a União Soviética se expandindo. Por outro lado, a gente viu a Primeira Guerra Mundial, que é tendo uma queda muito grande. A crise de 29, por mais que seja uma crise do sistema capitalista, mostra o poder do capitalismo, né, que abala economias no mundo inteiro. Ou seja, os Estados Unidos, no pós-guerra, ele emprestou dinheiro para a Europa, e como ele quebra, a Europa quebra. Então, bancos, né, europeus que tinham títulos dos Estados Unidos quebram também.
né? O Brasil quebra com o café, ou seja, o grupo ligado ao café quebra. E a gente vai ver o surgimento desses grupos aí, da AIB, ou seja, a Ação Integralista Brasileira, a ANL, a Ação, né, a de Libertação Nacional, a Intentona Comunista, o Plano COIN, que vai dar origem ao golpe que instala o Estado Novo em 1937. Aí a ditadura do Vargas, o autoritarismo, censura, fim das liberdades, etc. E tal. Professor, por que você está colocando isso? Porque mesmo assim, porra, professor, o Vargas foi um ditador? Foi. Mas o povo amava ele? Amava. Mas, porra, professor, mas ele não perseguia, censurar. Mas o povo amava ele? Amava ele. Então, assim, gente, eu brinco, né? Fechando isso. O Vargas, ele tem todas essas características, certo? Aquela política de valorização do café segue no governo Vargas. O Vargas não é burro de perceber, eu vou brigar com os cafeicultores, eu vou brigar com os cafeicultores para chegar ao poder. Mas eu vou chegar lá e vou queimar o café? Ele vai queimar café, sim, mas ele compra o café, estoca e queima para controlar o preço do mercado internacional. Porque o café ainda é base da economia brasileira. E ele não vai ser bobo de jogar esse dinheiro fora, né? Ao contrário, ele está governando, tirando um pouco do poder desses caras, o que fazendo com quê? Com que o governo compre esse café. Então, esses caras estão vendendo para o governo. E quem está controlando o preço do café é o próprio Vargas. Então, a política varguista também tem a política de valorização do café, certo? Então, o Vargas está com todo mundo, começando a ter todo mundo na sua mão. Então, é a centralização total do governo Vargas aqui que a gente vai começar a perceber até então. Tudo bem? Certo, gente? Isso aqui vocês têm que ter na cabeça, certo? Quando eu fizer uma revisão do Vargas aqui, é isso daqui que a gente precisa olhar. E agora eu vou para detalhes de cada aula. Tudo bem até aqui, gente? Dúvidas? Dúvidas? Alô, 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 pode voltar. Isso, obrigado. Alô, 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 alô. Seguindo. É ruim, né, gente? Eu dou aula aqui, parece que eu tô dando aula sozinho, cara. Falando com a parede aqui, né? Se filmasse aqui, há 10 anos atrás, se internava esses caras loucos. Tá falando com um computador, né, cara? Louco, alucinado. Porque eu, para mim, aqui, aparece ainda, além de tudo, aparece a minha cara. Porque não tem a cara de mais ninguém aqui. A não ser nosso querido David aqui, não tem a cara de mais ninguém. Então eu só falo comigo mesmo. Fica só a minha carinha aqui nesse negócio que eu tenho que diminuir. Aí fica só a minha. Vocês nem para mostrar a cara para mim. Aqui, Bruno, não estressa, a gente está aqui. Ô, meu, falando sozinho, vou parar no Juqueí, cara. Tá louco, vou ser internado. Imagina, mostrasse para os caras dessa época vários, que esse cara tá falando com computador, velho? Que esse computador? Esse cara é louco, velho. É maluco completo. Bom, turminha, governo Vargas, governo provisório, primeiro governo, característica, equilíbrio dos diversos grupos. Bom, Vargas sobe ao poder primeiro, tenho que derrubar a hegemonia da oligarquia. Já está lá colocada para vocês. Como fazer isso? Primeiro, os interventores dos estados. Então, David, estou continuando aquela conversa. Ele vai nomear tenentes, os tenentistas que eram muito mais ligados às bases. E esses tenentistas e os governadores locais eram os que indicavam os prefeitos locais. Então, eu rompo com o coronelismo. Eu não rompo só com os oligarcas estaduais, mas eu dou poder aos tenentes. Por que para os tenentes? Porque se eu desse para aquelas oligarquias, eu mantinha características e logo, logo esses caras me derrubavam, se eu quisesse fazer alguma intervenção maior aqui. Então eu vou dar poder aos tenentes e os tenentes vão também nomear poderes locais. Significa ter poder local, significa mexer com a verba local, significa poder, né, nas cidades, criar uma escola, poder fazer reformas diretas. Ou seja, se eu tiver uma política do governo federal, eu vou conseguir atuar lá. E o Vargas tem essa proposta, não só tem, como ele teve. Então eu quero criar indústria, eu quero gerar mais economia, eu quero controlar mais o Estado. Bom, isso daí vai ser a centralização do poder do Getúlio Vargas. Ele vai nomear os membros dos seus ministérios, certo? Ele cria Ministério da Educação, Ministério do Trabalho, Ministério... Bom, segue aí a foto embaixo, certo? De 1930, lá no Catete, certo? Atrás dessa janelinha aí, dessa portinha, vai ser onde ele se suicida também, lá no Palácio do Catete, no Rio de Janeiro, para quem for um dia para o Rio de Janeiro, dá uma passadinha lá na Praia do Botafogo, está lá o Palácio do Catete, hoje é um museu, vale a pena dar uma visitada, né? Conhecer um pouco mais sobre esse período da Era Vargas. Vocês estão percebendo, né? Pausa aqui, pausa, antes de seguir na aula, olha para mim. Turminha, seguinte, vocês estão percebendo que eu estou exaltando o Vargas, porra, o Vargas, lógico, eu estou derrubando a oligarquia, certo? Né? Então calma aí, a gente vai chegar no Estado Novo e a gente começa a meter o pau no Vargas, calma.
certo? Tem para todo gosto aí. Então, nesta aula, eu estou derrubando a oligarquia, certo? Eu venho falando disso já há um bom tempo, preparando vocês. Então, assim, calma, né? Mas espera aí, professor, como é que, assim, vocês percebem que tem coisas aí do Vargas que foram boas, positivas, aí cada um julga. O que eu quero mostrar é que é um momento de mudança, de transformação. E é uma transformação aí que vai gerar diversas repercussões no Brasil até hoje. A gente tem aquele partido democrático criado que vai fazer oposição, portanto, ao interventor de São Paulo. Em 1932, o Partido Democrático de São Paulo ele vai voltar a se aliar, já que ele não volta ao governo, ele não foi indicado para o governo nem às prefeituras, esse Partido Democrático vai voltar a fazer relações e alianças com o seu dissidente, de onde ele veio. Ele vai voltar para a base lá dele, que é o Partido Republicano Paulista, o PRP. Olha só, os caras saíram para derrubar o PRP e agora voltam a articular com o PRP. Contra quem? O interventor de São Paulo. Só que devido a algumas medidas autoritárias do Vargas, esses caras já declaram a rompimento direto com o Vargas em 1932, já no começo do ano. E aqui em São Paulo era o lugar mais difícil aí de conseguir corromper esses grupos, porque daqui veio o Aston Luiz, aqui era o PRP, né? São Paulo era o núcleo do oligarquismo aqui total. E em São Paulo esses caras tinham tomado as secretarias. Então, mesmo que tivesse o governo aqui do tenente, mesmo que tivesse um prefeito, aqui os secretários, os líderes locais aqui que tomavam toda a administração pública eram ligados a esses dois caras. E o PRP se junta ao Partido Democrático, o PD, e esses caras vão fazer oposição a Vargas. E eles vão chamar o Vargas de autoritário, eles querem autonomia do Estado, não querem esse interventor, eu quero umas novas eleições, aquilo foi um golpe, e aí começa esse papo de oposição ao Vargas. Queremos uma Constituição. Antes de julho, já aí, junho, se eu não me engano, 26 de junho, mais ou menos por março, abril, maio para junho, se eu não me engano, logo depois do desfile do 1º de maio, que era Dia do Trabalho, o Vargas já lança as provisões para um colégio eleitoral, para ter eleições, para convocar uma Assembleia Constituinte que iria ser convocada para elaborar a Constituição. Mesmo assim, esses caras dão de ouvidos, eles fingem que não viram, fingem que não aconteceu, e o Vargas é um inútil, o Vargas é um autoritário, isso é uma ditadura, o Vargas não deixa a gente ter eleição, foi uma fraude, aquilo foi um golpe. Pô, os caras apoiaram, então o golpe agora chama de golpe. Né? É complicado isso daí. E esses caras vão contar com um incidente ocorrido aqui em 9 de julho, que é a morte, né, dos ex-estudantes, o Martins, Miragaia, Drauzio Camargo, o MMDC aqui, certo? Em 9 de julho, que explode uma revolução aí em nome da Constituição, esses caras aqui em São Paulo. Essa tal da revolução, eu coloco entre aspas, né, Revolução de 1932. Oi, pequena. Só um minuto, gente. O baixinho chegou. Oi, baixinha. Eu estou na aula. Desculpa, turma. A baixinha chegou. Dá oi pro pessoal aqui, filha. Oi, galera. Estuda tudo aí, ó. Oi, um beijo para o pessoal. Obrigado. Você espera mais um pouquinho? Já estou acabando, tá bom? Só mais um pouquinho, filho. Por favor. Bom. Ô, turminha, desculpa aí. Voltei. Interrompido aqui. Vocês viram? Desculpa aí, turminha. Acontece, né? Em casa, home office. Estava esperando esse dia acontecer. Bom, onde eu estava aqui? Explodiu a revolução, a morte aí do Martins Miragaia, Drauzio Camargo, os estudantes e tal, aí no centro de São Paulo, explode o que chamam de revolução. Bom, é uma reação ao governo varguista aqui em São Paulo, nessas articulações, principalmente contra os interventores locais, certo? E aí, dos interventores locais aqui do Estado, eles vão se transformar em oposição ao próprio Vargas. A guerra se dá aqui de uma guerra financiada pelas elites do PRP, portanto, das oligarquias. A oligarquia vai convocar aí pessoas a lutarem em seus nomes, nas suas intenções. Então, as oligarquias vão financiar, patrocinar e dar grana para esses caras
e mandar esses caras para a guerra. Não tinha tanta grana quanto o exército brasileiro. Imagina, São Paulo contra o governo, né, o federal, né, o exército brasileiro contra o exército aí que chama e convoca uns caras que vêm aí do interior, que nem roupa tinha, e a pobreza e a miséria fazia com que muita gente participasse dessas guerras. Dizem aí alguns relatos, né, que umas certas madames, essas mulheres aí das oligarquias vendiam até os anéis, vendiam aí os colares de ouro e etc e tal, para poder comprar e apoiar na Revolução de 32 contra o Vargas. E outros relatos dizem que as maiores parte das guerras desse período, né, a gente já tem avião e etc e tal, né, bombardeios e tal, então, São Paulo não tinha nem chance. E aí a grande parte da guerra se deu aí no Vale do Paraíba. Aí a rodovia Dutra, Ayrton Senna, né, e os caras, tem no YouTube essas cenas aí, foi filmado. Os caras usavam um negócio chamado matraca. Vocês já ouviram falar o que é matraca? Matraca era um negocinho de madeira, acho que igual um cara que vende suspiro na rua, sabe? O cara fica tec, 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 tec vendendo. Vocês já viram isso daí? Não sei se perto da casa de vocês. É tipo uma madeira assim que fica fazendo um barulho. E esses caras colocaram uma manivela e paravam atrás de uma árvore, lá no morro, faziam um buraco no chão e ficava lá para fingir que tinha uma metralhadora. Isso, os caras, imagina, se de matraca para tentar, ganhar no susto ali, porque os caras não tinham arma, não é porque eles, imagina, tomaram porrada até com couro, foram derrotados, né? Olha que louco. Aí a discussão, então, a Revolução de 30, revolução entre aspas, cuidado aí com o nome, né? Eles foram, olha só, derrotados e vitoriosos. Olha só, quem ganhou? O Vargas. Quem perdeu? O Vargas. Quem ganhou? São Paulo. Quem perdeu? São Paulo. Pô, professor, você é louco? Eu falei, pois é, gente. A Era Vargas é legal para estudar de história, certo? Para quem estuda, é legal para caramba. Por quê? Porque é tudo. Foi isso? Foi. Então, você nunca vai encontrar no vestibular pergunta assim, o Vargas é. Pronto, ele é. Mas ele também é. Mas foi na oposição? É. Mas é. Mas por quê? Porque é. Porque foi. Acabou. Ponto. É. Foi. Como assim, professor? O que os caras queriam? Uma Constituição? Sai a Constituição, o Vargas chama a Assembleia Constituinte, vai ter uma nova Assembleia, elaborar a Constituição, sai a Constituição. O que esses caras que fizeram? Apanharam, perderam, derrotados, retiram-se da guerra. Então eles ganharam o que eles queriam, que era a Constituição. Perderam a guerra. E o Vargas? O Vargas ganha a guerra, né, e dá a eles aí o que eles queriam. Ou seja, né, o Vargas faz um governo provisório, então, com o fim da Guerra de São Paulo. Convoca a Assembleia Constituinte em 1933, certo? Voto indireto da própria Assembleia Constituinte, como foi na primeira da República, lá no golpe de 15 de novembro, certo? Naquela primeira Assembleia que vai lançar a Constituição só em 91. A própria Assembleia, olha só, óbvio, Getúlio Vargas não é bobo nem nada, né? Ele convoca uma Assembleia e essa Assembleia vai dar o poder aí ao próprio Getúlio Vargas. Então, o Getúlio ele é eleito presidente da República, certo? Pela própria Assembleia, que foi convocada pelo Getúlio. Bom, para quem já não gostava do Getúlio Vargas, deixa eu tirar o barulhinho aqui do Zap Zap, gente, que senão ferrou. E é o Rubão, hein, meu? Olha só. Caramba, cadê? Oh, meu Deus, bem no fim da aula. Estou ouvindo o sino aqui. Turminha, o Vargas, portanto... Como é difícil mexer no computador, né, professor? O Vargas, portanto, olha só, certo? Opa, ele vai começar um novo governo. Ele é eleito pela Assembleia, mas tem uma nova Constituição. Essa Constituição, portanto, foi promulgada, ela não foi outorgada, certo? Como lá em 1824, pelo Dom Pedro I, promulgada, ou seja, eleita pelo Congresso ali, certo? Pela Assembleia Constituinte, e tem algumas novidades, como o voto secreto, voto feminino, ensino público obrigatório, leis trabalhistas. Então, aqueles ministérios que o Getúlio Vargas criou lá em 1931, seu primeiro ano do governo provisório, aqueles ministérios articularam com todos os estados e os interventores por manutenções e mudanças da quais iriam favorecer essas transformações no Brasil. E, ao mesmo tempo, isso tudo que está sendo colocado ali, de leis trabalhistas, né, fim do trabalho infantil, portanto, se criança vai para a escola, né, fim do trabalho, a regulamentação do trabalho feminino, ou seja, férias, etc. Mulher pode ganhar igual homem, por mais que até hoje isso não exista, certo? O ensino público e gratuito significa que o Estado agora se coloca como detentor, né, da ideia de educação. Pô, professor, isso daí é legal pra caramba, não é, professor? Isso é. Porém, né, você sabe que a educação, ele controla ali, vai dar as diretrizes
E o Vargas vai se aproveitar de tudo isso. Porém, tem educação para todo mundo. E aí a gente vai começar a ver mudanças. Muitas daquelas ideias que vinham de trás vão ser absorvidas, ou seja, reforma no ensino, que era do movimento tenentista, voto secreto, né, e etc. Isso, né, de dar agora leis trabalhistas, vejam, se tinham as greves anteriormente e o governo oligárquico dá a porrada nas greves, significava o quê? Que o governo oligárquico era contra os direitos trabalhistas. Então, agora, ganhar leis trabalhistas significa um governo que tem característica com apoio popular maior. Se ele tem um apoio popular maior, significa, portanto, que é uma característica diferente da república oligárquica. Daí para frente, turma, essas ideias que foram colocadas na aula de agora do governo Vargas vão se alterar. Por quê? Só para dar uma previsão aqui, antes de desligar. A gente vai ver um novo movimento que é a Ação Integralista, a Ação Nacional Libertadora. Então a gente vai ver ideias que vêm de fora, certo? Ideias daí do comunismo, do neoliberalismo, intervencionista, o fascismo, o nazifascismo. A gente já está vendo lá as guerras civis explodindo na Espanha, a gente já está vendo governo Franco, ditaduras surgindo em alguns lugares da própria Europa e por aí vai. Então o Brasil muda juntamente com o mundo. E a partir de agora não dá para dar aula sem ligar as questões internacionais. Então a história do Brasil agora caminha de lado a lado com as questões internacionais. Eu falei muito na época aí do Brasil colônia, óbvio, né? A metrópole tinha que falar bastante de Portugal. Agora eu vou falar muito mais. Então durante o segundo reinado, o primeiro reinado, a gente falava em questões internacionais pertinentes ao Brasil. Eu não ficava dando aula sobre Inglaterra e tal. Então agora vocês precisam ter essas questões da Segunda Guerra, né, do nazifascismo na cabeça, etc. e tal, certo? Se alguém tiver ainda aquelas dúvidas que saem aí de internet, pelo amor de Deus, agora é a hora de salvar isso daí, certo? Que nazismo é de esquerda, esses papo furado aí que a gente vê por aí, agora é a hora de não cometer essas gafes e garantir sua vaguinha no vestibular. Fechou, turma? Para variar esses PowerPoints, a apostila 4, a gente já está na aula aí da apostila 4. Deixa eu ver aqui. A gente já está numa aula, ó, Revolução de 34, certo? Indo para frente. De repente vocês vão ver, pô, professor, você estava na 37, pulou para 45. Vocês vão ver que vai ser mais ou menos por aí que vai acontecer, certo? Você veja que já estou falando de Constituição de 34, já vou falar um pouco mais a próxima aula só do golpe de 37 e por aí vai, certo? Então, fiquem bem. Dúvidas, e a partir de agora cai no vestibular, cai no vestibular, cai no vestibular, cai. Vocês vão prestar vestibular, a gente está fazendo cursinho, vai cair. Então, façam exercícios, tem detalhes em alguns exercícios que são importantes para vocês, tragam na próxima aula para as dúvidas. E, ó, quem vai ter aí história, redação, etc., cai no vestibular e vai ficar lá sobre tudo isso. Então, cuidado, certo? A gente tem um governo agora que desmontou grande parte que foram conquistadas nessa época do Vargas. Significa que o vestibular pode cobrar de vocês, então é uma volta das oligarquias ao poder, certo? São questões aí bem pertinentes ao presente. Fechou, turma? Dúvidas? Bruno, Eu. da República Velha você já enviou o material? Já. Tá com o Rubão, já. Tá. Ele não passou para vocês? Não subiram ainda, mas isso a gente vê, então. Vocês cobram ele ou quer que eu cobre? Não, eu mando mensagem, pode ficar tranquilo. Vocês querem que eu coloque no WhatsApp? Ajudaria bastante, sem dúvida. Aquele que tem o PowerPoint lá, né, completo, certo? Sim, aquele que você enviou para o Rubens, que tem as anotações, as coisas que você fez a mais. É, o PDF, né, que ele quer. Tá. Sim. Tá bom, então. Eu mando. Obrigada. Imagina, turminha, eu vou mandar agora já para vocês. Bom fim de semana, boas aulas. Turminha, estou pensando em marcar uma aula extra com o Rubão, tá? Eu vou sugerir, pensem aí se vocês querem algum tema mais profundo e também tragam aí se vocês quiserem outro tema, senão eu vou pegar a aula extra para debater esses conceitos que vão começar a chegar aí sobre ditadura, democracia, porque a gente tem um governo que fala bastante disso, que são pessoas ligadas a essa época. Então, acho que faz parte desse momento a gente pensar um pouco sobre isso. Até para pôr em ordem nossa matéria, tá bom? E lembrar também que é 30 anos da Vala de Perus, né? Tem um movimento forte aí. Tá saindo um monte de livro, né? Tá saindo Sim. um monte de encontro. Os debates são bem legais sobre isso daí. É bem legal. A gente vai chegar na ditadura aí, a gente vai poder falar. Eu montei um material para fugir um pouco daquelas aulas de ditadura, tortura e etc e tal. Eu montei um material um pouco diferente esse ano. Vamos ver se
se melhora as ideias aí pra gente. Dúvida? David, sua mãozinha tá levantada, é dúvida não? Nossa, professor, perdão, eu esqueci de abaixar desde aquela dúvida. Tranquilo, pensei que era dúvida. Turminha, bom fim de semana, bons estudos, façam os exercícios da apostila, façam, não deixa de fazer. Agora é a hora mais importante de vocês começarem a fazer. Ah, eu não fiz de antes. Pega do Vargas agora dessa aula, apostila 4 e segue o barco. Beleza? Depois a gente tira o atraso das outras ali. Pode ficar tranquilo que a gente sabe o que está fazendo. Certo? Qualquer dúvida e qualquer necessidade, a gente bate um papo daqui para frente. Fechou, turminha? Muito obrigado. Boas Obrigada, aulas para Bruno. você. Valeu. Tchau, professor. Valeu. Bom final de semana. Vocês também. E vai Falou, Corinthians. professor. Tá Até semana que derrotado. vem. Até semana que vem.